Vamos continuar a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj, O Vulcão Dourado do Amor Divino. Ontem estávamos lendo, ontem de manhã, a parte que estava falando sobre Mahaprabhu receber sannyasi. Ele resolveu receber sannyasi, ele foi para Katwa, onde ele recebeu sannyasi, disse lá Keshava Bharati, o guru sannyasi dele, e, enfim, quem não escutou a aula de ontem, está gravada, então é bem interessante, bem importante saber e dá muito auspiciosidade para a nossa vida devocional. Ele largou a família, largou a mãe, largou a esposa e foi para Katwa, nadando pelo Ganges, depois correu 40 quilômetros até chegar em Katwa, e agora vamos continuar a ler a história do sannyasi de Sannyasi Lila de Srimad Mahaprabhu. Vamos ver onde paramos. Paramos aqui no subtítulo agora desse capítulo, e o subtítulo é Oposição Afetuosa. Todos se opuseram ao sannyasi de Mahaprabhu. Alguns deles até lembraram as suas vozes em protesto. Então, todos praticamente eram contra o sannyasi de Mahaprabhu. Srila Bhaktivinoda Thakura também, ele não tem o humor de Mahaprabhu como sannyasi. Ele gosta de Mahaprabhu como grihasta, como amigo dos devotos em Navadvipa. Não esse humor de Mahaprabhu como sannyasi, fazendo austeridade, sendo muito, muito austero. Então, até Srila Bhaktivinoda Thakura também ele não gosta desse humor de Mahaprabhu, de Mahaprabhu ter recebido sannyasi. Então, alguns devotos aqui, como está dizendo, até levantaram as suas vozes em protesto. E eles falaram, você, Keshava Bharati, não permitiremos que dê sannyasi a este jovem. Ele tem uma família, mãe, esposa. Não permitiremos. Se você der sannyasi a este menino, ele tinha 24 anos na época, Mahaprabhu. Se você der sannyasi a esse menino, encantador, jovem e belo, destruiremos o seu ashram imediatamente. Isso não pode acontecer. Então eles queriam destruir o ashram de Keshava Bharati se ele desse iniciação para Mahaprabhu. Tamanha era a frustração de todos de ver Mahaprabhu receber sannyasi. Eles não queriam, ninguém queria, na verdade, que Mahaprabhu recebesse sannyasi. Mas Nimai Pandit continuava pressionando por sannyasi. Por fim, Keshava Bharati perguntou-lhe, então, você é aquele Nimai Pandit sobre quem ouvimos falar tanto? Muitos grandes eruditos foram conquistar Navadvipa, o famoso centro de erudição. Navadvipa era o local mais qualificado na época para ter os eruditos. Os eruditos se concentravam tudo lá. E aqueles que queriam ter uma fama de derrotar os pandits de lá, eles iam para lá para
era tipo assim, você estudar na melhor universidade. Você poder ir para Navadvip e derrotar um Pandit de Navadvip era um currículo enorme na vida de um Pandit. Mas ninguém derrotava Mahaprabhu. Muitos grandes eruditos foram conquistar Navadvip, o famoso centro de erudição. E você os derrotou a todos. Ninguém ganhava de Mahaprabhu no debate filosófico. Mahaprabhu derrotava todos. Você é esse Nimai Pandit? Pergunta o Guru Keshava Bharati. Sim, respondeu Nimai. Keshava Bharati disse, posso dar sannyasi a você, mas você tem que obter permissão de sua mãe. Caso contrário, não posso fazer isso. Nimai repentinamente começou a correr rumo a Navadvip para pedir permissão, mas Keshava Bharati pensou, ele tem uma personalidade que exerce tamanho comando que ele pode fazer tudo. Ele sabia que o que Mahaprabhu quisesse ia ser feito. Então, não havia necessidade de ir lá pedir permissão para a mãe Sati, porque ela iria permitir. Keshava Bharati sabia que Mahaprabhu tinha esse poder de convencer a todos. Nimai foi chamado de volta. Keshava Bharati disse a ele, com sua personalidade tão extraordinária, você pode fazer tudo. Você irá até lá, encontrará os seus guardiões, obterá permissão e retornará. Nada é impossível para você. O público, em geral, estava muito enraivecido, dizendo a Keshava Bharati, não podemos permitir que você, Swamiji, dê sannyasi a esse menino. Isso é impossível. Se fizer isso, esmagaremos o seu ashram. Eles queriam destruir o ashram. Sri Chaitanya Mahaprabhu começou a realizar Kirtan, cantando Hare Krishna e dançando, enlouquecido. E a multidão enraivecida cresceu, às vezes causando perturbação. Desse modo, passou-se o dia inteiro, sem qualquer decisão. A noite transcorreu em meio a Sankirtana. E no dia seguinte, a vontade de Nimai prevaleceu, mesmo diante de alguma oposição. É claro, a vontade de Mahaprabhu sempre prevalece, a vontade de Deus é a que acontece. O que ele quer, acontece. Ninguém pode ir contra Deus. Nimai Pandit, Mahaprabhu queria receber iniciação, ele começou a puxar o Kirtan, a noite inteira ficou puxando o Kirtan, e no dia seguinte ele recebeu a iniciação. Ninguém pode ir com Deus. Deus é o autoritário, ele é o autocrata. O que ele quer, acontece. Aí temos aqui um outro subtítulo, Milhões de Olhos em Lágrimas. Nityananda Prabhu chegou junto com o tio materno de Nimai Pandit, Chandrasekhara, Mukunda Datta e Jagadananda Pandit. Nessa tarde, teve início a cerimônia de sannyasi. Chandrasekhara Acharya foi
convidado a realizar a cerimônia em nome de Nimai Pandit, que começou a cantar e a dançar, encantando o público. Então, Chandrasekhara era o tio de Mahaprabhu, e ele que fez a cerimônia de sannyasi. Enquanto uma chuva de lágrimas caía dos olhos de milhões de pessoas, ele se deleitou tendo seu belo cabelo raspado. Milhões de vozes cantaram as glórias de Krishna, enquanto Sri Krishna Chaitanya aceitava o bastão de renúncia. A partir desse momento, onde quer que ele fosse, quem ouvisse nas vestes de sannyasi chorava de tristeza. Canto as glórias desse belo Deus dourado, que concede amor divino. Agora temos um outro subtítulo aqui, desse capítulo, Sannyasi de Mahaprabhu. A cena ocorreu em Kathua, 474 anos atrás. Isso daqui foi, na verdade, quando foi feito esse livro. Então, é claro que agora já faz mais tempo. Sri Chaitanya Mahaprabhu retomou sannyasi. Ele era jovem e belo, com uma figura alta. Ele tinha mais de 2 metros de altura. Mahaprabhu, se eu não me engano, eu creio que era 2,12 metros ou 2,14 metros a altura dele. Imagina só Deus vindo na Terra com o tamanho de 2,12 metros, 2,14 metros na população humana. Ele tinha apenas 24 anos de idade e belos cabelos ondulados. Um barbeiro foi chamado para raspar-lhe a cabeça. Ele se aproximou dele, mas recusou. O barbeiro não podia se aventurar a tocar o corpo de Mahaprabhu, de Nimai. Ele começou a chorar. Como posso raspar um cabelo tão belo de uma cabeça tão bela? E tantos outros também choravam alto. Que coisa horrível está sendo feita aqui? Quem é o criador desse sannyasi? Quem tem um coração tão endurecido que criou o sannyasi ashram, onde a pessoa tem de abandonar tudo que é íntimo e querido e ir de porta em porta, esmolando, pedindo doações, deixando os seus próprios amigos e parentes em meio a um choro de abandono. O que vem a ser esta criação do Supremo? Isto é lógico? É algo feliz? Isso é muito cruel. Então, essa é a concepção de alguns, né? É muito cruel a pessoa largar tudo, largar a família, largar o emprego, quem trabalha, largar os amigos, largar tudo para se render a Deus. A visão materialista é essa. É cruel isso. A pessoa se desligar de toda a parte material. E Mahaprabhu recebeu uma danda só na época, porque não foi tridanda sannyasi, era uma danda, era uma vara.
é a renúncia. Mas agora o sannyasi recebe a Tridanda Sannyasi, 3 varas. O que representa a Tridanda Sannyasi? É a entrega total do corpo, da mente e das palavras ao serviço de Deus. O sannyasi, quando ele recebe sannyasi do Guru, ele promete para o Guru que ele vai usar o corpo, a mente e as palavras somente para o serviço a Deus. Nada mais. Ele não vai usar o corpo para ele próprio, nem as palavras, nem a mente. Esse é o voto que o sannyasi faz. A maioria não consegue fazer isso, mas esse é o voto que é feito. Então, aqui está sendo dito, isso é cruel, fazer a pessoa largar tudo. Por que o Senhor Supremo criou esse Asharan Dharma, sannyasi? Mas isso é uma visão materialista, claro. O sannyasi é a rendição total a Deus, pelo menos essa é a promessa que é feita. Não que todo sannyasi vai se render totalmente a Deus, mas ele faz esse voto, ele larga tudo para se dedicar exclusivamente ao serviço a Deus. Nimai Pandit sorria. Depois de o barbeiro ter sido repetidamente ordenado e, de certo modo, ter sido forçado a fazê-lo, a raspar a cabeça, ele raspou a cabeça de Nimai. No começo, ele não conseguia sequer tocar o cabelo dele, dizendo: eu não posso tocá-lo. Mas, por fim, ele teve de realizar o serviço de raspar o belo e ondulado cabelo do lindo rosto do menino gênio de 24 anos de idade. Ele começou com a sua grande tesoura. Algumas pessoas não conseguiam suportar a cena. Alguns até mesmo enlouqueceram em meio ao choro, uivos e gritos da multidão ameaçaram. A coisa acabou sendo feita. De qualquer forma, a vontade de Mahaprabhu é o que prevaleceu. O barbeiro cortou o cabelo dele. Nimai Pandit estava inconsciente. Depois de estar apenas meio raspado, ele ficou de pé e começou a cantar um kirta e a dançar em júbilo de êxtase. Mahaprabhu estava em êxtase, ele não deixou nem o barbeiro terminar de cortar. Quando estava na metade o corte, ele começou a cantar e dançar em êxtase. Depois de ter feito o serviço, o barbeiro prometeu que eu jamais rasparei ninguém mais com esta mão. Prefiro viver esmolando. Este foi o meu último serviço como barbeiro. Depois disso, o barbeiro tomou a ocupação de doceiro. Então, o barbeiro, o último serviço dele como barbeiro, a profissão dele acabou. Foi o último cabelo que ele cortou, que ele raspou. Dali em diante, ele se tornou um doceiro. Ele não quis mais trabalhar como barbeiro. Por fim, os apelos de Nimai pacificaram a multidão. E pouco antes do meio-dia, o inevitável veio a acontecer. A cerimônia de sannyasi foi realizada. Chandrasekhara Acharya, o tio materno de Nimai Pandit, foi encarregado de realizar
os rituais da cerimônia de sannyasi. Quando o mantra estava para ser conferido, Nimai Pandit perguntou a Keshavabharati: este é o mantra que você me dará? Eu ouvi em um sonho. Ele sussurrou o mantra no ouvido de seu guru, que concordou, dizendo: sim, esse é o mantra que darei a você. Então, o mantra foi dado e o nome deste sannyasi também não foi dado de forma ordinária. Um nome muito peculiar manifestou-se através de Keshavabharati. O nome é Krishna Chaitanya. Nenhum dos 10 nomes em geral dados a sannyasis foi dado a Nimai Pandit, mas o nome que lhe foi dado foi Krishna Chaitanya. Então aqui, Nimai Pandit, Mahaprabhu, o que ele fez? Ele, na verdade, falou o mantra para Keshavabharati. Na verdade, ele iniciou Keshavabharati. Ele falou o mantra de sannyasi para o seu guru. Quando nós recebemos a primeira iniciação, nós recebemos o Mahamantra Hare Krishna. Na segunda iniciação, nós recebemos o Gayatri Mantra. E quem recebe a iniciação de sannyasi, recebe outro mantra. Para quê? Para conseguir manter o voto de se render totalmente o corpo, a mente e as palavras a Deus. Ajuda. Então o sannyasi também tem que cantar todo dia o mantra. E quando o discípulo é o sucessor, ele recebe o mantra do guru, o mantra de guru. Então existem vários mantras. O Mahamantra Hare Krishna, que todos nós temos, que recebemos a iniciação. O Gayatri Mantra, quem recebeu a segunda iniciação. O mantra de sannyasi é aqueles que são sannyasi. E o mantra de guru, aquele que é o guru. Ele recebe do guru dele o mantra de guru, passando para ele o bastão da sucessão discipular. Então são vários mantras. E Mahaprabhu cantou esse mantra para o seu guru, para Keshavabharati. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Vamos ver aqui. Por enquanto, não. Então, vamos continuar a leitura. Só um minutinho aqui que eu vou ver onde parei. Então Mahaprabhu recebeu o nome de Sri Krishna Chaitanya. Esse foi o nome de sannyasi que Keshavabharati deu para ele. Logo que a multidão ouviu esse nome, todos começaram a gritar: Sri Krishna Chaitanya, Mahaprabhu Ki Jai. Todas as glórias a Sri Krishna Chaitanya. Todos gritaram isso. O pai de Shrivas Acharya era colega de classe de Nimai Pandit. A caminho da casa
de seu sogro, ele ouviu dizer que Nimai Pandit tinha vindo para receber sannyasi. Ele correu até lá e, assistindo a tudo, ficou mudo. Ele ficou devastado e meio louco. Depois disso, nada mais saiu de sua boca, a não ser a palavra Chaitanya. Depois que ouviu o nome Krishna Chaitanya, quando alguém lhe dizia algo, ele apenas respondia Chaitanya. Ele enlouqueceu. Depois disso, o seu nome se tornou Chaitanya Dasa. O seu nome anterior foi esquecido e todos o costumavam chamá-lo de Chaitanya Dasa. Ele não foi capaz de tolerar a cena do sannyasi de Nimai Pandit. Então, Nimai Pandit era colega de classe, de escola, do pai de Shrivas Acharya. Shrivas Acharya era muito mais novo do que Mahaprabhu. Ele tinha idade para ser filho de Mahaprabhu. E o pai dele ficou louco. Como foi dito aqui, o pai dele trocaram até o nome dele. Começaram a chamar ele de Chaitanya Dasa, porque ele só falava Chaitanya. Era a única coisa que ele falava. Sri Chaitanya Mahaprabhu, vestido com as suas novas roupas avermelhadas, açafrão na verdade, né? Não é avermelhado, mas é açafrão, abraçou o seu guru e ambos começaram a dançar, cantando o nome de Krishna. Depois de algum tempo, o significado do nome foi dado. Keshava Bharati Maharaj disse: Sri Krishna Chaitanya significa que você desperta a consciência de Krishna por todo o mundo. Você descendeu para tornar todas as pessoas conscientes de Krishna. Assim, o nome mais apropriado para você não pode ser outro, a não ser Sri Krishna Chaitanya. Chaitanya é conhecimento. Então, é o Senhor que dá o conhecimento de Krishna. Esse é o significado do nome de Mahaprabhu, de sannyasi de Mahaprabhu. Então, outro subtítulo aqui, O Mundo Nectário. Mahaprabhu estava muito contente, pensando, vou libertar tantas almas de sua miséria e aflição eternas. Eu prometi libertar o mundo inteiro deste oceano de miséria e levá-los para o mundo nectário, o mundo transcendental. E agora vou aceitar essa tarefa. Ele estava muito feliz, mas todos à volta dele mergulharam num oceano de desespero e tristeza. Então, por que Mahaprabhu, na verdade, já foi falado isso, né? Porque ele recebeu o sannyasi para libertar todos, porque as pessoas ofendiam ele, achando que ele era um garoto casado, grihasta, como todos. E ele não é isso, ele é a suprema personalidade de Deus. Então, ele recebeu o sannyasi para ser respeitado por todos, para que todos pudessem se beneficiar com o que ele falaria. Ele dando a consciência de Krishna para todos. O peso do sannyasi é grande, até hoje. Se a pessoa está dando uma aula e ele é um grihasta, está de branco, tem um peso. Se ele veste uma roupa açafrão, todo mundo olha diferente.
todo mundo vai escutar com mais respeito, vai escutar acreditando mais no que está sendo dito. Então Mahaprabhu recebeu sannyasi por esse motivo, para que todos pudessem receber a consciência de Krishna e não ofendessem mais ele. Esse foi o motivo pelo qual Mahaprabhu aceitou a ordem de sannyasi. Alguns eruditos enfatizam o fato de que Chaitanya Mahaprabhu recebeu sannyasi de Keshava Bharati, que era um Mayavadi, um impersonalista, mas ainda que Keshava Bharati possa ter se mostrado extremamente desse modo, é visto que, por ter entrado em conexão com Mahaprabhu, ele se tornou um devoto. Caso contrário, também podemos pensar que ele era um devoto que veio disfarçado de impersonalista para ajudar a pregação de Mahaprabhu, associando-o com a formalidade social de receber sannyasi. Naquela época, por toda a Índia, os sannyasis mayavadis eram muito mais reconhecidos do que os sannyasis Vaishnavas. E Keshava Bharati já estava situado nessa posição. Mahaprabhu aceitou a veste de sannyasi dele para satisfazer o seu próprio objetivo, para ajudar em sua atividade de pregação. Todas essas coisas podem ser explicadas de forma diferentes. De qualquer modo, depois que Mahaprabhu recebeu o sannyasi, Keshava Bharati começou a cantar e dançar com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele se uniu ao Sankirtan e foi convertido imediatamente. Então, Keshava Bharati, ele era um guru Mayavadi, impersonalista. Mas, como foi dito aqui, tem várias versões. Por que Mahaprabhu aceitou o sannyasi dele? Para o serviço devocional, uma delas, porque era mais reconhecido um sannyasi Mayavadi do que um sannyasi Vaishnava. Enfim, vários tipos de explicações aqui. O conceito Krishna, união na separação, é o outro subtítulo desse capítulo. Foi desse modo que o sannyasi de Nimai Pandit aconteceu. Qual é o significado de ser sannyasi? É redundante auxiliar ou é uma parte necessária ao avanço espiritual. É desejável, ainda que aparentemente indesejável, mesmo assim tem suas necessidades. Dentro do conceito Krishna de teísmo, existe uma relação de raízes profundas entre a união com o Senhor e a separação dele. Sem separação, a união não pode ter raízes profundas. A dor da separação pode entrar nas profundezas do coração, muito mais do que a felicidade. Tal apreensão aumenta a nossa satisfação. Quanto maior for o nosso desejo, maior será a nossa satisfação. Isso é
especialmente verdade nos assuntos amorosos. Se não há necessidade de uma coisa, essa coisa não tem valor. Este princípio se encontra por toda parte. Um copo de água é algo comum, mas, conforme o grau de sua necessidade, o seu valor aumenta. Então, a pessoa aqui, o copo de água, essa analogia, está dizendo o seguinte: o copo de água está lá, mas se você tem sede, ele tem muito mais valor. Então, o amor em separação é muito mais forte. Isso daí nós podemos ver no mundo material. Imagina no mundo transcendental. Aquela pessoa que ama o outro e está separada do outro, ele tem muito mais amor. A hora que ele se reencontra, a satisfação é extrema. Experimente você ficar longe de alguém que você ama. Ficar longe de alguém que você gosta. Quando você reencontra a pessoa, você vai ter uma satisfação que você não tinha se você estava o tempo todo do lado da pessoa. Eu estou dizendo pessoa, mas isso é com animal, com quem for. Então, o amor mais profundo com Deus é o amor em separação. Aquele que está em separação de Deus, quando ele reencontra, ele tem um êxtase enorme, muito maior do que se não fosse o amor de separação. Então, o mais elevado é o amor em separação. O amor aumenta, o êxtase aumenta quando você reencontra. Assim, o grau de necessidade tem importância maior. Necessidade significa separação. Necessidade, independente de sua satisfação, é separação, fome. Já que foi falado em fome, quando você tem um prato de comida lá, se você não está com fome, é um prato de comida, mas se você está com fome, você tem muito mais desejo de comê-lo. Você come normalmente quando você não tem fome, para manter o corpo. Mas se você tem muita fome, o desejo de comer é muito maior. Então, se você está em separação, o desejo de reencontrar a pessoa é muito maior. Aquele que está em separação de Deus, é muito maior o desejo de reencontrar Deus. A separação atua o papel mais importante, tanto nos lilas de Navadvipa, como de Vrindavana. Quantos anos de união houve entre Krishna e as gopis? Krishna ficou em Vrindavana dos 7 anos aos 12 anos de idade. 5 anos, então, ele foi para Mathura. É claro, o Padma Purana menciona que, em casos peculiares ou extraordinários, o crescimento deve ser multiplicado por 1,5. Assim, quando Krishna está com 8 anos de idade, ele deve ser considerado como tendo 12 anos. Quando ele está com 12 anos, ele deve ser considerado como tendo 18 anos. Então, uma grande personalidade em casos especiais, cada ano corresponde a 1 ano e meio. É isso que está sendo dito aqui. E voltando ao amor de separação, Srila Govinda Maharaj também diz em um de seus livros, de suas aulas, ele fala o seguinte: o amor, quando existe amor mesmo, existe esse sentimento de separação. Quando é somente uma paixão temporária, acaba. Se você se afasta de alguém e acaba o sentimento que você tinha pela pessoa, quando você estava unido, não é amor. Mas se você pensa na pessoa o tempo todo, se você está separado da pessoa e você continua pensando na pessoa, você não consegue parar de pensar na pessoa, isso é amor. Isso é amor verdadeiro.
O amor verdadeiro não acaba, mesmo com a separação. Agora, se você está apaixonado, aquele sentimento de paixão, ele acaba com a separação. Mas o amor verdadeiro não acaba. Ele só aumenta. Então, se você gosta de alguém e está separado dessa pessoa, você pode ver que você está aumentando o sentimento pela pessoa. Você continua pensando na pessoa. Você quer ficar perto da pessoa. Por algum motivo você está afastado. Mas você quer ficar perto. Você não para de pensar. Isso é o verdadeiro amor. O que diferencia a paixão do amor é isso. A paixão com o afastamento, com a separação, ela termina. Todo aquele sentimento que você tinha termina. Mas quando é amor real, não termina. E o amor em separação de Deus é o mais importante, é o mais elevado. Ramananda Roy falou isso para Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu pediu para ele falar a meta última da vida, quando ele chegou em amor de separação, Mahaprabhu falou, pode parar por aí. Então é o mais elevado, não há nada mais elevado do que o amor em separação. Continuando aqui, temos só mais 2 linhas para entrar no outro subtítulo. Assim, conforme o seu crescimento, Krishna ficou em Vrindavana, dos 12 aos 18 anos, mas, conforme os seus anos de idade, dos 7 aos 12. Então ele ficou dos 7 aos 12, mas multiplicando por 1,5, ele ficou, na verdade, dos 12 aos 18. Vamos parar por aqui a leitura, amanhã de manhã continuaremos. O subtítulo do capítulo é A Profundidade de Amor Divino. Amanhã de manhã, então, continuaremos a leitura do livro. Estamos quase na metade do livro já, lendo um pouquinho por dia. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, então pode fazer. Enquanto isso, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está conosco, participando da live. Não esqueçam, hoje vai ter aula de Srila Bhakti Tilaka Nrsimha Maharaj. Eu vou colocar o link daqui a pouco no grupo do Templo de São Paulo, do WhatsApp, e eu vou transmitir também pelo Facebook e pelo Instagram. Não, pelo Instagram não, pelo Facebook, porque eu vou usar o aparelho que transmite pelo Instagram para fazer o Zoom. Então vai ser transmitido pelo Facebook hoje, a aula de Srila, o Darshan, né, de Srila Tilaka Nrsimha Maharaj. Vai começar por volta de 10 horas da manhã. E ele canta bastante também, tem um kirtan bem comprido, ele dá aula, enfim. Temos que ter associação com o devoto puro. Ele é o sucessor da nossa missão, ele é o presidente acharya da nossa missão. Nós temos que aproveitar essa oportunidade de vê-lo e ele também nos ver. E quem entrar pelo Zoom e não sabe inglês, tem no chat do Zoom a tradução para o espanhol, que eu creio que vai ser feito pela Lakshmikant Didi. Todo domingo ela faz, então é muito fácil, quem não sabe inglês, conseguir acompanhar pelo espanhol. Ela vai digitando, conforme ele vai falando, ela vai digitando. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Hari Gopinath Madana
Giridhari Gopinata Madana Mohan Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Banda Jai Gosai Kori Charana Banda Jaha Hoite Vignana Sabistapura Jaha Hoite Vignana Sabistapura Jai Gosai Jar Muni Tarada Jai Gosai Jar Muni Tarada Panchabara Padarino Mura Panchagra Charana Sevi Bhakta Saneva Chandra Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Opila Janame Janame More Abila Jai Gosai Jobe Prache Koilo Vaso Jai Gosai Jobe Prache Koilo Vaso Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bolo Hari Bhaja Vrindava Anande Bolo Hari Bhaja Vrindava Anande Bolo Hari Bhaja Vrindava Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pada Palma Puriyasha Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Vasa Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Vasa Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari
Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver então quem está participando conosco aqui pelo Facebook. Temos aqui hoje conosco Aida Cris Borges, Ishan Krishna Prabhu, Rajibhuvan Jadav conosco também. Deixa eu ver aqui mais quem está. Satyakama On também conosco. Vishnu Patni Dasi. Conosco são esses que estão aqui hoje, assistindo, participando. Vamos ver se tem alguém no Instagram. E não percam, daqui uma hora mais ou menos começará o Darshan de Sila Bhakti Kaniri Maharaj. Pelo Facebook e pelo Zoom que eu vou colocar o link para todos que estão no grupo do Templo de São Paulo. Quem não estiver no grupo do Templo de São Paulo e queira entrar, é só entrar em contato comigo, pode deixar uma mensagem no Facebook, uma mensagem no meu WhatsApp 11 995760146. Então, Dandavat Pranam a todos, um bom dia e até daqui uma hora.